Oliveira, nosso convidado, parabenizando pela cidadania, cidadão londrinense, o gaúcho que chegou e arrasou. É, isso aí, Mafalda, na minha idade não enche o peito, não, baixa o ombro. É? Aumenta a responsabilidade. Você sabe também, você já percebeu? Então a responsabilidade é maior daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você vivencia. Para mim é. É, e você é um cidadão honorário com muitos filhos, né? Então, quando me chamam de gaúcho, eu acho que eu já esqueci que sou gaúcho, né? De tanto que eu gosto de Londrina. Londrina me adotou, mas eu adotei Londrina como minha cidade. E eu tenho os filhos aqui, né? Só a Ana Carolina que não nasceu aqui. Todos são daqui. Nasceu na Inglaterra, né? Ana Carolina nasceu em Londres. Ela é a que nasceu fora da terra vermelha. Ela não é pé vermelho. O resto é pé vermelho. Agora, fora os filhos teus, você tem os outros filhos da Casa do Caminho. Exatamente. Que são bastante. É um grupo grande. Você viu lá, não tinha muitos lá naquele dia da homenagem. Mas estavam lá aqueles que estão estão equilibrados. Já têm filhos, né? Já me deram netos. Estão casados. Estão muito bem aqueles meninos lá. Meninos e meninas. Doutor Júpiter, alguma novidade na dieta para criança diabética? Pois é, existe uma coisa moderna agora que se chama contagem de hidrato de carbono. Não é muito moderno. É a criança que está bem, quando ela está equilibrada, isto é, quando ela está com a hemoglobina glicosilada normal, ela pode usar um doce, digamos, que é o grande problema. Ela pode usar uma dose de hidrato de carbono, e eles escolhem sempre o doce como sobremesa, e aplicar as insulinas ultra rápidas agora. Então a nutricionista ensina como fazer. Ela faz uma contagem do hidrato de carbono da refeição, e aí ela faz a contagem do hidrato de carbono da sobremesa e aplica a insulina ultra rápida. É aquela insulina que começa a agir em 15 minutos. E ela não tem problemas com a sua glicemia. A insulina dá conta. A insulina trabalha e harmoniza essa situação. E na verdade, a criança que já nasce com diabetes, essa é uma criança que vai ter que ser disciplinada desde bebê. Agora, existe assim alguns disparates. Ela tem uma hipo e às vezes uma hiper. Há um desequilíbrio. O que isso acontece? Então, as crianças diabéticas que se cuidam, que são disciplinadas, como você disse, porque a palavra-chave no diabetes é disciplina, né? Aqueles que se disciplinam, aqueles que aceitam, tem um processo de aceitação e que tem uma família que colabora, o grande problema deles é a hipoglicemia e não a hiper, né? Porque eles são atletas, geralmente, eles fazem muito esporte e eles apresentam hipoglicemias. Nós temos que trabalhar com essa hipoglicemia. Eles sabem que vai ter a hipoglicemia, eles se conhecem tanto que eles sabem, então a mãe já acode, ou ele mesmo procura fazer uma refeição, um lanche com um pouquinho mais de amido, de hidrato de carbono. Quando isso não resolve, ele lança a mão de açúcar mesmo. Quando isso não resolve, ele lança a mão de glucagon. Aqueles casos graves que fazem uma variação muito alta, muito grande, eles têm uma injeçãozinha que se chama glucagon, que é um hormônio antagonista da insulina. É ao contrário, ele faz subir o açúcar, enquanto que a insulina faz baixar. São casos raros, mas a criança diabética tem em casa uma ampolinha de glucagon, que já vem dentro, preparado na seringa, para emergências. Para que ele não tenha que sair, digamos, tendo uma hipoglicemia grave, onde, como eles são treinados a não aceitar açúcar, quando ele fica confuso, ele não aceita, mesmo que venha da mãe. Ele cerra os dentes e não quer aceitar. Verdade. Ele prova e não quer aceitar. Então é o caso, e a continuar assim, ele pode desmaiar, ele pode ficar obnubilado, ficar confuso e pode fazer o famoso coma hipoglicêmico, quando ele tem que ser atendido no hospital.
A gente evita isso tendo em casa uma ampola de glucagon, que é um hormônio produzido também pelo pâncreas, que faz imediatamente o açúcar subir. Agora, no adulto, quando a taxa ela aumenta, normalmente ele tem problema na visão. Por quê? Ele tem problema nos órgãos alvos, nos órgãos que são mais frágeis, né? Porque na realidade as complicações do diabetes são vasculares. O diabetes é uma doença vascular, isto é uma doença que agride, a hiperglicemia agride os vasos, agride o cérebro, o coração, onde tem uma arteríola, o fundo de olho, o cérebro, o coração, o rim, os nervos periféricos, as pernas. Onde tem uma arteríola, ali está sofrendo a ação dessa hiperglicemia. Quando é no olho, geralmente isso assusta muito, né? Porque é uma causa de cegueira hoje no mundo moderno. A primeira causa não traumática é o diabetes que vai à cegueira. E aí surge uma situação delicada, porque se ele era um indisciplinado, né? Aí quando ele se disciplina e ele começa a provocar hipoglicemias, ele aumenta o hormônio de crescimento. A hipoglicemia faz subir o hormônio de crescimento, o que aumenta o problema visual. Faz com que haja mais formação de novos vasos no fundo de olho. Mas isso é uma raridade, né? Graças a Deus. A criança equilibrada, diabética, ela não apresenta essas dificuldades a curto e médio prazo. Só vai apresentar a longo prazo quando ela tem uma hemoglobina glicosilada sempre alterada. A hemoglobina glicosilada é aquele examezinho que nos dá a média do açúcar dos últimos 60 a 90 dias. Esse exame tem que ser normal. Nós temos que perseguir essa hemoglobina glicosilada dentro do normal, com as medidas que todo mundo conhece: dieta, exercício e insulinas, né? Hoje nós temos vários tipos de insulina, nós usamos misturas de insulinas. É verdade. A criança diabética tem o seu aparelhinho em casa, ela se monitoriza e ela corrige almoço, corrige jantar. Então, nós estamos entrando numa fase agora dessas novas insulinas, dessa tecnologia nova, que vai mudar as complicações futuras do diabetes. Até agora, nós tínhamos só um tipo tínhamos esses problemas. O futuro vai ser um pouco diferente. Então vem novidade. E novidade boa, né? Nós teremos provavelmente para o ano que vem insulina nasal, né? Está prometida para o ano que vem. Então vai entrar no mercado para fazer as correções das refeições e a criança e também o adulto que usa insulina vão poder, com a insulina nasal, ter uma comodidade maior. Doutor Júpiter, vamos tomar um café Itamaraty. Você leva um kit do café Itamaraty para casa, mas saboreia agora também um cappuccino. Nós temos um light, você sabia, né? Tá chique a coisa aqui hoje. Tá chique. E a gente vai